no capítulo 16, ele fala assim, olha como ele começa. Ele começa falando assim, tenho-vos dito essas coisas. Versículo 1, está escrito isso? Tenho-vos dito essas coisas, para que não vos escandalizeis. Que coisas? Então, obrigatoriamente, você tem que saber o que ele está falando. Aí tem que ler o capítulo 15 também. Sinto muito. Para você entender o que ele está falando no 16. A Bíblia não são versículos isolados. É um contexto. Para você entender o contexto do capítulo 16, você tem que ler o 15. Amém? Para você entender sobre o que ele está se referindo. Tá certo? Então ele começa aqui a falar uma série de coisas que o Roberto falou, inclusive, do 7 ao 11. E ele vai seguindo com uma série de orientações. Tá certo? Então, os homens, eles são muito desapegados dessas coisas. Mas nós temos que nos apegar. Gente, é isso que vai nos levar para o céu. Gente, o frequentar a igreja não vai levar ninguém para o céu. Não vai nos levar para o céu frequentar a igreja. O que vai nos levar para o céu é a nossa identidade com Cristo. Sabemos quem somos em Cristo. Ele falou sobre isso. Nós sabemos, na tentação de Jesus, uma das partes foi confrontar, colocar em xeque o quê? A identidade de Jesus. Certo? E muitas vezes nós nos perdemos nessa questão de quem nós somos, para que estamos aqui, o que vamos fazer. Nós temos que ter convicção. Se todos os homens dessa igreja tiverem convicção de quem eles são em Cristo, para que nasceram de novo e qual o propósito da sua vida aqui, gente, a gente vai viver de outra forma. Eu tenho projetos no meu coração de ajudar a humanidade, sabia disso? Eu tenho um projeto de ajudar o mundo, levar não somente a palavra de Deus para muitas partes do mundo, mas eu tenho projeto no meu coração de levar alimento para as pessoas também. O que a Bíblia fala que quando Jesus, quando ele abriu o rolo, o pergaminho, lá no cenáculo, em Lucas 4:1, 4:16, o que está escrito lá? Mateus, Marcos, Lucas. Lucas capítulo 4, vamos lá. Lucas 4, no versículo, Lucas 4, aqui, versículo 14, Lucas 4, 14, diz assim, então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, certo? E ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, verso 16, tá? E levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías. O livro, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para... Vamos ver para que Jesus foi ungido. Amém? Primeira coisa, para evangelizar os pobres. A primeira coisa que ele menciona foi evangelizar os pobres. Por que ele menciona isso? Alguém tem ideia, noção? Pode falar, hoje estamos numa reunião mais à vontade. Qual foi o propósito de ele listar, colocar na sua lista de Isaías, a primeira coisa, evangelizar os pobres? Porque pobre não consegue ajudar ninguém. Um dos motivos é esse, pobre não consegue ajudar ninguém. Outro motivo, o pobre está sempre em necessidade, está precisando, certo? Está desanimado, não tem comida, certo? Gente, quem tem fome tem pressa. Então, por que Jesus foi evangelizar os pobres? Porque quem é rico não quer ouvir Jesus. Ele praticamente tem tudo que precisa, vai ouvir Jesus para quê? Então, quem está com necessidade é o pobre. Então, é mais fácil o pobre se aproximar de você do que o rico. Concorda comigo? Então, na lista dos Isaías, que a qual Jesus cita, a primeira categoria de pessoas é os pobres. Amém? Então, nós temos que ter a mesma visão, procurar os pobres. Porque rico não está nem para nós. Rico vai andar, a pessoa que vai zombar de você. Crente, tudo bando de fanático. Agora, o pobre, ele quer comida, ele sabe que na igreja tem sempre alguém para dar uma coisa para ele. É interesse? É. Por isso Jesus falou, quando ele saiu do barco, ele falou, vocês me procuram, não porque vocês viram sinais, mas porque vocês têm fome. Vocês estão querendo a comida de novo, que eu multiplique de novo o pão. E deu neles. Porque aqueles caras eram interesseiros, eles não eram pobres, eles eram fariseus, viram os sinais que Jesus fez, mas não foram atrás de Jesus por causa dos sinais, e sim por causa do
pão. Por isso que ele falou, você tem que trabalhar não pelo pão que perece, mas pelo pão que é eterno. Criticou eles porque eles eram interesseiros. Agora, quando você vai evangelizar, irmão, a coisa mais fácil você pregar o evangelho é para o pobre. Pobre, que eu digo, pobre mesmo, não tem o que comer. Porque ele vai te ouvir, e a Bíblia diz em 2 Coríntios, se você vai pregar o evangelho para o pobre, você prega e dá de comer para ele também. É bíblico. Quando você pregar o evangelho para um pobre, você prega, aí você chega, depois você pregou para ele, chega para ele e fala assim, preguei o evangelho, aceitou Jesus, amém, agora vai, Deus te ajude. Deus te ajude, uma vírgula, você me ajuda. É assim mesmo. Você tem que ajudar ele. A ajuda de Deus, você é o Deus para ele agora. Você não pegou o evangelho para ele? Então dá de comer para ele também, dá comida. Pregar o evangelho, soca aí o cara, você vai para casa comer picanha, e o pobre que recebeu Jesus, a barriga vazia, morrendo de fome. Irmão, que raio de evangelho é esse? Nosso evangelho está muito aquém do que deveria ser. E o projeto que eu tenho no meu coração, Deus precisa, presta atenção no que eu vou falar, hein? Para os projetos que eu tenho no meu coração, para colocar em prática na humanidade, Deus precisará me fazer milionário. Amém? Amém? Quando você souber que eu estou pregando nas nações, dando comida aos pobres, fala assim, Lulu está rico. Certo? Meu desejo é que vocês preguem comigo. Amém? Perto na pobreza, perto na riqueza. Amém? Gente, se vocês tiverem projetos mundiais no seu coração, Deus fará chegar os recursos. Deus não tem problema com dinheiro. Deus não tem problema em te dar 10 milhões. Deus não tem problema em te dar 100 milhões. Deus não tem problema em te dar 1 bilhão. Talvez você pense, mas para que eu quero 1 bilhão? Se você não quer, eu quero. A pessoa poder chegar aqui e dar um carro para cada um carro de 300 mil reais. Tu quer, Matheus, um carro de 300 mil? Eu vejo, estava ali na esquina, semana passada, com a Aninha, pegar um Uber lá no posto. Quem passa? Matheus, nem um avião, com a bicicleta. Entrou na ciclovia e foi embora. Falei, Matheus, ele bem. Aí disse, pô, embora. Já pensou se ele puder ir embora de carro? Um carro zero? Um carro blindado? A pessoa? Irmãos, tem que pensar grande. Você tem que pensar como Deus é grande. Não fica pensando, pô, eu estou uma bicicleta caindo dos pedaços, vou pedir uma bicicleta melhor, uma bicicleta nova. Não, pega algum carro, caramba. Amém, Matheus? Irmão, Deus fez eu e você para a gente ter o melhor. As melhores guitarras, os melhores teclados, a melhor bateria, a melhor baqueta, amém? Para não quebrar. Embora toda baqueta um dia vai quebrar. Bate, a bichinha vai quebrar um dia, certo? Deus não fez para ter as melhores casas. O Cosme pode ir para São Paulo todo dia no seu carrão lá para o Rema. Amém, Cosme? Podemos ter as melhores coisas dessa terra. Porque Deus não há limite, irmão. Agora, se os homens tudo desanimados, não tem nem para vir para a igreja, Deus vai dar o que para eles? Cabe a nós motivar eles e trazer eles para cá. Começar a fazer amizade com os homens da igreja, trazer motivação. Enquanto o mundo quer desmotivar os caras com o pecado, com a prostituição, com a mulherada, com as drogas, com as mentiras, a palavra que você vai trazer para eles vai motivá-los para que eles sirvam a Deus. A questão é, onde é que está o teu foco? Se o seu foco estiver em servir a Deus de coração, meu irmão, Deus vai abrir portas para você que você nunca sonhou que pudesse ser aberta. Por causa da disposição do seu coração em servir. Por isso que o texto dessa noite, o básico é João 16:33. Tem de bom ânimo. Por quê? Há muita coisa que desanima o homem para vir para a igreja. Muita coisa. É problema em casa muitas vezes, é problema com o trabalho, é com os amigos, é problema de falta de identidade. Será que eu sou isso tudo mesmo? É tudo isso mesmo. Deus não fez você do nada. Deus fez você olhando para Ele mesmo. Então pense, quando Deus te fez, Ele olhou para si próprio, irmão. Então você é muito mais do que os olhos podem ver. Você vai mais além. A tua grandeza interna é tão grande quanto Jesus. Porque é Jesus que te julgará no último dia. É diante dele que você vai estar.
Lá em Mateus 25, tem uma passagem lá de Mateus 25, a qual muitas pessoas chegaram diante de Jesus, e Jesus falou: eu não conheço você. Aí ele falou: como não conhece, Senhor? Em teu nome expulsamos demônios, falamos novas línguas, curamos enfermos. Ele falou: não conheço vocês. Então os dons em si não vai fazer diferença no céu. Os dons não quer dizer nada para Deus. Por quê? O que vai trazer uma identificação entre você e Jesus é ele encontrar o mesmo Espírito que você. Só que se você for olhar Filipenses 2, de 5 a 11, diz: tende em vós o quê? O mesmo sentimento que houve em Cristo. Não é isso que está escrito? Põe na tela aí, por favor, Mateus. Filipenses 2, de 5 a 11. Diz assim, pode pôr aí. Filipenses 2, 5 a 11. Filipenses, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Qual é o sentimento? Pode seguir. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação um ser igual a Deus, mas o que ele fez? Se humilhou, não é isso? Ele não se humilhou? Muitas vezes nós homens temos um preconceito tremendo em se humilhar. Se humilha perante a mão de Deus, e ele, ao seu tempo, vai te exaltar, amém? Continuando aqui. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de ferro, tornando-se semelhante a homens, reconhecido em figura humana. Continua. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Os homens não gostam muito de obedecer às coisas espirituais. Dá trabalho, tem que pegar firme. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu tenho que, assim, nós como homens temos que pôr força para orar de madrugada às vezes. As mulheres são mais fáceis de orar. Eu, às vezes, quando a Aninha se propõe a orar de madrugada, eu nem durmo. Já fico acordado já. Nem durmo. Às vezes, assisto um filme, leio um pouco, vejo uma coisa na internet, dá 1h da manhã, 2h30, está levantando. Eu já oro com ela até as 4, mas eu deito. Porque o homem, quando deita, para acordar, irmão, é complicado. Então, muitas vezes, eu já nem deito. Já fico acordado para orar direto. Então nós temos que mudar os nossos conceitos, as nossas prioridades. Se queremos ser usados por Deus, temos que mudar as prioridades da nossa vida. Se queremos trazer outros homens, temos que ter uma visão que vai além do alcance nosso. Temos que fazer como o Lion, o Thundercat: espada justiceira, me dá uma visão além do alcance. A sua visão além do alcance está no seu próprio espírito hoje. Amém? Um homem recriado segundo Deus. Então você já tem a unção, a visão além do alcance. Está dentro de você. O Espírito Santo vê tudo, sabe tudo. É só você estar conectado a Ele. Amém? Agora, a questão é, muitos de nós ainda não temos entendimento o que é ser guiado pelo Espírito Santo. Essa é a grande dificuldade. Ou não queremos gastar tempo com isso. Não queremos debruçar sobre essas questões. Se não entendermos sobre isso, como ser guiado? É preciso ser guiado para fazer as coisas certas, para estar no lugar certo, na hora certa, junto com as pessoas certas. Amém? E motivar essa almarada que não vem. O pastor Adriano falou comigo essa semana, hoje, para dito, que terça-feira aconteceu uma coisa inédita. Quem sabe o que é? Quem dá mais? Exatamente. Terça-feira, falou: Luciano, terça-feira aconteceu uma coisa que a primeira vez que acontece desde que eu sou pastor nessa igreja. Tinha mais gente, mais homem na igreja do que mulher. Cadê esses homens? Tinha que estar todo mundo aqui hoje. Estão comigo? Estão entendendo? Por que os homens não estão aqui hoje? Se o culto de homem é hoje. Eles vieram terça, horário, já batemos nosso cartão. Então nós temos que nos aproximar dessa galera, gente. Cabe a nós aproximar. Eu não posso acabar o culto, eu buscar um a um. Não, você tem que cercar eles. Cercar, convidar, pegar um... Como é o seu nome? Você trabalha com o quê? Fazer amizade com a pessoa. Tem amigos meus que citaram Jesus depois que eles me conheceram e ficamos amigos. Aí que eles viram quem eu era, aceitaram Jesus. Antes não queriam nem saber de Jesus. Mas a amizade que eles fazem com você vai trazê-los para o Evangelho. Amém? Para que eles saiam daquele campo de desmotivação e entrem no campo da motivação. Por isso, João 16, 33 diz: tem de bom ânimo. Porque às vezes o homem fica muito desanimado.
É muito mais fácil você ver um homem desanimado do que uma mulher desanimada. Mulherada é animada para tudo, vai para shopping, vai vir para a igreja. Homem não. Homem, você vai com a mulher no shopping, aí a mulher, presta atenção. Eu duvido que você seja diferente de mim. Quando você é com a Aninha, suponhamos que ela vai comprar um sapato. Ela entra na loja, é melhor sentar, irmão, que senão vai ter problema. Eu vou sentar, porque eu sei que ela vai querer botar no pé uns 15, 20 sapatos. E eu sou assim, eu estou querendo comprar um sapato, eu quero aquele sapato ali, dá aquele sapato, põe no pé, esse tá bom, vou embora. Você é diferente de mim? Homem é assim, vi aquele sapato que eu quero. Mulher não, vai experimentar 15, 20, 30 sapatos, agora vai a notícia, às vezes não leva nenhum. A vendedora quer morrer. Aí vai para outra loja, aí vai. Aquela paciência, a mulher senta lá. Agora eu vou ver bolsa. Vê um monte de bolsa, experimenta um monte de bolsa. Ah, não gostei não. Aí para outra. A gente não é assim, nossa anatomia não é assim. É assim, Fernando? Não. A gente quando bato numa camisa, eu vou entrar, eu quero essa camisa aqui, ó. Não interessa as outras, não vou experimentar dessa camisa. Eu vou levar uma só. Certo? Então, a mulher é diferente do homem. Então, mas nós podemos mudar isso na igreja. Nós podemos mudar isso na igreja e trazer os homens mais para perto de nós. É nossa função, irmãos. É nossa responsabilidade fazer discípulos. Jesus falou, ide fazer discípulos de todas as nações. A nossa nação não é esta? Então, fazer discípulos aqui nessa nação, nesse bairro, nessa igreja, nessa localidade. Aí Deus vai nos enviar para toda a parte do mundo. Amanhã eu vou ajudar uma igreja em São Paulo de manhã. Um pastor ligou para mim e falou, você falou pessoalmente, eu estive em São Paulo no médico, encontrei um pastor amigo, ele falou, pastor, os músicos amanhã não vão nenhum, que uns foram viajar, outros saíram da igreja, só tem um baterista aqui, não tem ninguém para tocar, só tem culto de manhã? Eu falei, não, você pode me ajudar? Falei, fala com o meu pastor lá, tudo bem, falei com o Adriano, tudo certo, eu vou tocar amanhã de manhã lá, 10 horas num culto, só não vou levar ele porque tem um baterista, certo? Os outros aqui estão ocupados com suas tarefas diárias. Não vou nem falar com o Cosmo, porque ele tem sua tocação lá na quarentenário. O outro está com construção em casa. Irmãos, eu vou lá ajudar aquela igreja que não é verbo da vida. Eu vou lá, o reino de Deus. Eu vou lá tocar, de 10 a meio-dia, vou almoçar lá na igreja, depois eu venho para cá para tocar com vocês aqui. Se a minha vida não servir para ajudar no reino de Deus, para que eu vivo? Amém? Se tivesse que tocar e pregar, eu tocava e pregava. Amém? Sem problema algum, por quê? Fazemos para o Senhor, amados. A unção que está em nós nos capacita a tudo. Amém? Então nós temos que nos movimentar. Deus vai dar semente ao quê? Semeia, irmão. Se você semear a sua vida no reino de Deus, semear o teu amor, o teu carinho, trazendo esses homens, falando com eles da palavra, motivando eles, Deus vai cuidar do que você precisa. Pode ter certeza, certezona. Deus vai te ajudar. Sabe por quê? Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus não vai ficar devendo nada para você. Não adianta que você nunca vai ganhar de Deus, não dá. Nunca você vai ganhar em Deus de dar. Você pode dar o que você quiser para Deus. Mesmo assim, você vai estar sempre devendo para Deus. Você nunca vai ganhar de Deus. Salomão foi o homem que mais deu sacrifícios, deu ouro, prata, tudo. Mesmo assim, Deus deu muito mais para ele. Se Deus deu um monte de coisa para ele, ele deu um monte de coisa para Deus, ele não sobrou para ele, quem deu mais? Ele ou Deus? Deus. Ele não ficou sem nada? Amém? Se entendermos que tudo que temos veio de Deus, você pode pegar metade da sua fortuna, dos seus bilhões, e dar para Deus. E a outra parte do bilhão, não foi Deus que deu também? Então quem deu mais, você ou Deus? Você. Deus deu mais do que você. Você está devendo ainda. Então você nunca vai ganhar em Deus dar. Nunca. Deus não fica devendo nada para ninguém. Uma coisa é certa. Hebreus 6,14, para a gente finalizar a ministração. Amém? Que não é muito falar, mas é pelo Espírito. Hebreus 6,14. Abra aí. Hebreus 6. Aleluia. 6. Seis, 9. Hebreus 6, 9. Perdão, Hebreus 6, 9.
diz: quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Deus não é injusto para ficar esquecido do que você faz. Deus não se esquece. Não se esquece. Muitas vezes eu vim para a igreja, toquei, preguei, cansadérrimo, como o Cosme deve estar hoje, né, Cosme? Está fazendo escola de ministro, segunda, quarta e sexta, vai tocar amanhã de manhã, vai pregar amanhã de manhã, né? Vai lá servir ao Senhor com alegria, e à noite, creio que ele deve estar aqui ainda. Não sei se ele vai ter fôlego para isso. Se ele estiver aqui é porque está vivo, certo? Porque não é brincadeira. Você está segunda, quarta, sexta viajando para São Paulo, trabalhando todo dia, e ainda está aqui à noite e vai ministrar amanhã de manhã, certo? Então, amados, mas Deus vai honrar ele. Deus vai honrar ele, Deus vai honrar você no seu trabalho, Deus vai honrar você. Deus vai nos honrar, Marcelo. Por quê? Roberto, Deus não é injusto. Ele não se esquece do que você faz. Talvez você ache, mas esse trabalho que eu faço é tão simples, qualquer um faz. Não, se você está nesse lugar, porque Deus te colocou aí, e aí Deus vai te honrar. Deus não vai trazer uma honra maior para mim do que para o Luiz, amém? Para o Mateus, para nenhum de nós trabalhamos na parte de trás da igreja. Isso aqui é um corpo, amado. Deus não mede as coisas pelo local que você está no culto. Deus é perfeito, não há erro em Deus. Então Deus vai nos honrar de forma sobrenatural, independente. Se eu lavo o banheiro, eu prego. Para Deus é a mesma coisa, irmão. Deus não é injusto para ficar esquecido do seu trabalho, do trabalho que vocês evidenciam servindo a Ele, que vocês servem a igreja aos santos, amém? Então tenham esse entendimento da palavra de Deus, vivam isso e vocês vão ver que milagres vão acontecer neste lugar aqui, irmão. E em breve vocês vão ouvir falar de muitas coisas grandes que Deus está fazendo. Por quê? Porque Ele está olhando o coração das pessoas, Ele está vendo a necessidade das famílias. E quando nós nos dedicamos a Deus, meu irmão, Deus ele não vai abrir uma porta simplesmente, Ele vai meter o pé nas portas fechadas, e as portas vão se escancarar para vocês, para todo mundo aqui. Eu declaro isso em nome de Jesus, sem medo de errar, porque Deus não é injusto, e Ele não se esquece de você nunca, jamais, amém? Então, ânimo, motivação em cima, em alta, adrenalina estralando. Por quê? Coisas grandes vão acontecer. Agora, não vai ficar voando e as coisas acontecendo, não. Entra no furacão, entra na visão, abraça a visão e você vai ver, irmão, quando você pensar, a coisa já aconteceu, porque Deus ele é mais rápido do que você acha que Ele é. E Deus tem propósito para todos nós homens aqui, ó, com as nossas famílias, com as famílias que virão, amém, Luiz? Amém, Cosme? Amém, Mateus? Com as coisas que vão acontecer, amém? Amém, Jorge? Bonitão. Deus tem planos grandiosos para conosco. Deus não vê ninguém de forma desprezível. Para Deus, todos nós temos a nossa importância no reino. E vamos, amados, avançar com força. E vamos, amados, nós vamos fazer história. Você tem que ter no seu coração, na sua mente, é a hora de nós fazermos história. O quinto livro da Bíblia. Qual o nome do quinto livro da Bíblia no Novo Testamento? Quem lembra? Quinto livro da Bíblia, Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos, não é isso? Por que nesse livro tem o nome de Atos? Atos dos Apóstolos. O que é um ato? Uma ação, as coisas que eles fizeram. Então, Atos dos Apóstolos são as atitudes, os atos dele, o que eles fizeram, o ministério deles, o chamado deles. Sabia que agora Deus quer ver atos em nós? Nós podemos escrever uma nova história, um novo livro de Atos. A igreja do último tempo, que somos nós. Então, vamos fazer história, irmão. Nós podemos fazer história.
Você quer fazer história ou simplesmente ler a história? Seja você a história. Seja você o autor de uma nova história. Amém? Tem pessoas que estão esperando que você ore para ela ficar curada. Mas às vezes a incredulidade bateu tão forte. Aí eu estou com a 12 anos que eu vou orar por quem, Senhor? Ora, irmão. Cheio de covardia. Ora com dor ou sem dor. Não é porque uma dor bateu em você enfermo. Eu já orei com muitas pessoas com dor e a pessoa foi curada e eu com dor ainda. E aí? A cabeça quer dar um nó. Mas não interessa. Está repreendido Satanás em nome de Jesus. A Bíblia diz que somos curados, somos curados. Então, ministra a palavra. Ministra a palavra. Com dor ou sem dor, com dinheiro ou sem dinheiro. Não interessa. Eu digo que eu sou rico, sou suprido, sou próspero. Pô, Luciano, então você está aí, me empresta 10 mil aí. Não tenho, só tenho 5 reais. Mas eu sei que Deus é rico. Sei que meu Deus suprirá as minhas necessidades. Amém? Eu não tenho que olhar por aquilo que eu estou vivendo hoje. Eu tenho que olhar por o que a palavra diz. Seja verdadeiro Deus mentiroso todo homem. Ponto final. Então eu não prego circunstâncias, eu prego a palavra. Por isso que eu sei que mais cedo ou mais tarde, uma hora para outra, eu vou dormir, digamos assim, pobre, acordo rico. Irmãos, eu vou dormir pobre, vou acordar rico qualquer hora dessas. E eu vou chegar aqui e vou falar. Lembra no dia 15 de abril, eu falei que ia dormir pobre, certo dia acordaria rico? Então, aconteceu. E agora? O que a gente faz? Depois do culto, vamos para a pizzaria, vamos para a churrascaria. Aí você vai ficar animado, né? Amados, você pode dormir pobre e acordar rico. Pobre, porque eu digo assim, sem dinheiro. Você acredita que Deus me deu um sonho? Se eu contar para você, você jura que você vai acreditar em mim? Amém. Eu acordei no seguinte e falei, bem, Deus me deu um sonho. Ela falou, o que foi? O que foi? Arrebatamento? Eu falei, não. Eu acordei que eu estava no meu celular olhando minha conta do banco, mas quando eu dei o enter lá, tinha tanto zero, mas tanto zero, que eram 2 carreiras assim, em cima e embaixo. Eu falei, meu Deus, era um número que eu não conseguia, eu nem sabia ler, de tanto zero que tinha. Eu falei, foi nesse celular, e é nesse celular que eu vou ver esse milagre acontecer. Amém. Tu crê nisso? Amém. Se Deus me deu sonho, irmão, vai acontecer. Eu não quero saber que dia vai acontecer, mas vai acontecer, vai. Que eu sonhei, irmão, Deus me deu esse sonho, amém? Então vai acontecer. De alguma forma vai entrar nessa conta aqui, nesse celular, um monte de zero que eu não saberia nem qual é o valor que está ali. Eu vou ter que pegar um lápis e somar para ver o que significa. Se é 1.000, milhão, bilhão, trilhão. Já pensou? Ou 4 trilhão? O que se compra com 1 trilhão de reais? Você compra uma cidade. Certo? Então, irmãos, se prepara para coisas grandes. Eu sei porque sei que Deus vai fazer uma coisa tão grande que vai ter gente que fala, não, esse cara deve estar envolvido com algum PCC da vida. Não é possível um cara estar pobre num dia e milionário no outro. Ninguém vai entender nada, Cosme. Mas eu estou me lixando se vai entender ou não. O que eu sei que Deus fará. Por quê? Porque Ele sabe dos nossos projetos. Ele sabe da visão que Ele está nos dando para alcançar a humanidade. Não somente com a palavra, mas com finanças. Com acudir essa gente que está morrendo. Irmão, independente de política, aqui não estou falando de política aqui, certo? Lembra da primeira vez que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, respeitosamente, é o nosso presidente do Brasil hoje. Como ele foi eleito na primeira campanha? Primeira vez que ele se elegeu, como que ele ganhou? Vocês lembram? Ele deu comida para todo mundo que estava passando fome no Nordeste. O que levou ele a ser eleito pela primeira vez foi que ele pegou o pessoal pela barriga, irmão. Quem dá comida tem o poder. Quem dá comida tem atenção. Quer trazer atenção na pessoa? Dá comida para ela, está com fome. Você vai ter atenção dela. Aí você pega o evangelho para ela. Simples assim. Então ele foi eleito porque ele conseguiu pegar todo mundo pela barriga na época. Eu lembro disso exatamente, foi dessa maneira que ele se elegeu. Todo aquele pessoal do Nordeste passava fome, ele foi lá, alimentou, deu comida, prometeu muitas coisas, o povo votou nele. Vocês entenderam? Então, o pobre é pregar o evangelho. E se vai pregar o evangelho, por que a Universal manda caminhões e mais caminhões quando há uma catástrofe natural? Por quê? Macedo descobriu o segredo. Se você vai com o caminhão da Universal lá, dá comida, aquele povo fala, pô, na Universal eles dão comida, então vão ficar na igreja deles.
Simples assim. O interesse deles, a motivação deles está certa ou não? Não interessa. A questão é, eles estão ouvindo a palavra. E a palavra vai entrando, salva eles, acabou. Então, quando você alimenta alguém, você tem a atenção dela. Por isso que aos pobres é pregado o Evangelho. Então, pede a Deus riquezas, condições para você abençoar a humanidade. E para você pregar o Evangelho com força. Aí você vai ver quanta gente que vai se converter por seu intermédio. No céu eles vão chegar lá, porque o Fernando deu de comer para milhares de pessoas do nosso bairro lá. E as pessoas vão, pô, o Fernando é um cara bom, é um cara legal, pô, tem bastante dinheiro, o cara toca bem, tem comida ainda para dar, então eu vou ficar perto dele. Os caras vão querer ficar perto de você. Por que, como ele falou, o pobre não tem nada, então quem quer ficar perto do pobre? É o mais pobre ainda. Então, as pessoas querem ficar perto de alguém que tem uma coisa para dar. Você tem a palavra de você, a palavra revelada. Deus quer te fazer próximo para abençoar as pessoas, para elas estarem perto de você e você alimentá-las com o alimento físico e com o alimento espiritual. Amém? Tudo bem? Entenderam a mensagem? Então, vamos fazer diferente no próximo culto? No terceiro sábado de maio, vamos ter aqui no mínimo uns 30, 40 homens. Amém, amados? Cabe a nós fazer a nossa parte. Pegar um por um, nem que seja pela coleira, pelo colarinho, falar, você vai vir. Onde é que você mora? Eu vou lá te buscar na sua casa. O que você precisa? Está precisando de dinheiro? Eu vou arrumar um dinheiro para você vir de ônibus. Ou pegar teu Uber. Pronto. Ajuda as pessoas, irmãos. Convida. Fica chato nessa área. Às vezes eu não quero me incomodar. Tanta gente me incomodou na minha vida. Tanto morro me incomodou. Tanto o Senhor de Jeová me incomodou. Tem gente que não está nem aí se eu vou ficar incomodado, não. Quer vender o peixe dele. Então venda você o seu peixe. Amém? Venda você a salvação para as pessoas. E você vai ver que o mundo será melhor por sua causa. Amém? Fique de pé.